Os tamanhos de sutiã das celebridades mais famosas do mundo. Prepare-se, pois os resultados vão te deixar de queixo caído. A Hollywood clássica não era apenas reconhecida por seu talento lendário e atuações memoráveis. Aquela foi, na verdade, uma verdadeira era de ouro da beleza, da elegância refinada e de uma presença de tela absolutamente inesquecível que cativou gerações. Atrizes icônicas como Sophia Loren e Cassandra Peterson não eram apenas admiradas por suas performances poderosas e viscerais, mas também por suas curvas marcantes e um fascínio eterno que atravessa o tempo. Suas silhuetas tornaram-se parte essencial do seu mistério pessoal, ajudando a moldar a imagem glamourosa, sofisticada e eterna do que conhecemos como cinema clássico. De retratos clássicos em preto e branco a momentos deslumbrantes no tapete vermelho, junte-se a nós para revisitar essas estrelas radiantes, cujas curvas e carisma continuam atraindo olhares mesmo após tantas décadas. Kim Kardashian, amplamente conhecida em todo o planeta como a rainha absoluta das curvas e da silhueta marcante, continua atraindo todos os olhares agora em 2026, não apenas pelo seu império empresarial multibilionário e extremamente poderoso, mas também pelo seu busto icônico de tamanho 34:36, que se estima estar entre o intervalo de C cheio a D baixo. Embora aquela imagem viral a rotule como 32DD no dimensionamento do mundo real, suas proporções únicas, realçadas por sua cintura minúscula e aquela silhueta de ampulheta impecável, sugerem uma figura muito mais próxima de um 36C ou 34D. De acordo com renomados estilistas de celebridades e diversos relatórios da mídia, seu busto tem sido, há muito tempo, o ponto focal de grandes campanhas de moda, momentos no tapete vermelho e da fascinação pública constante. Mas o apelo irresistível de Kim vai muito além de simples medidas físicas ou números. Ela declarou uma vez com muita firmeza: "Você pode ser sexy e ainda assim ser inteligente." Essa é uma frase que resume perfeitamente sua confiança audaciosa e sua identidade dupla como símbolo sexual e magnata de marcas globais. Desde sua revolucionária linha de modeladores skins até seu trabalho incansável na reforma da justiça criminal, Kim remodelou completamente o significado de ser uma celebridade na era moderna. Esteja ela estampando as manchetes, usando alta costura, ou lutando por mudanças sociais profundas e reais, a figura de Kim, especialmente seu busto famosamente farto e sempre destacado, permanece como um símbolo visual do empoderamento feminino e do controle em um mundo que no passado dizia às mulheres para esconderem tanto seus cérebros quanto seus corpos. Mas antes de continuarmos, conte para a gente de onde você está nos assistindo. Escreva o nome do seu país aí embaixo nos comentários. Dolly Parton. A silhueta de 40DD de Dolly Parton é reconhecível instantaneamente em qualquer lugar. Mas ela é apenas uma pequena parte do que a torna uma verdadeira lenda viva americana. Conhecida por sua personalidade vibrante e cintilante, seus cabelos altíssimos e suas curvas que se tornaram sua marca registrada, Dolly nunca sentiu timidez em relação à sua aparência chamativa, mas ela sempre fez questão de que o mundo inteiro soubesse que existe uma mente brilhante e um coração ainda maior por trás de todo esse glamour. Com uma carreira musical que já ultrapassa os 60 anos de sucesso, ela já conquistou 9 prêmios Grammy e escreveu mais de 3.000 canções, incluindo o clássico absoluto I Will Always Love You. A versão dela era profunda e cheia de alma, mas foi a interpretação de Whitney Houston que transformou a música em um hino global, trazendo para Dolly tanto uma fama eterna quanto uma fortuna imensa. Apesar de seu império impressionante de 650 milhões de dólares, ela é famosamente humilde e nunca esqueceu suas origens. "Eu sempre conto minhas bênçãos muito mais do que conto meu dinheiro", disse ela uma vez à revista Country Living. Dolly chegou a recusar a oferta tentadora da Playboy para posar nua. No entanto, em 1978, ela apareceu alegremente na capa com uma fantasia de coelhinha, sempre brincalhona,
mas sem nunca comprometer seus valores pessoais. Ela é uma multi-instrumentista talentosa, uma empreendedora extremamente astuta e uma filantropa feroz e dedicada. Através de sua iniciativa Imagination Library, ela já doou mais de 200 milhões de livros para crianças ao redor do mundo. Objetivamente, seu busto gerou manchetes por décadas. Subjetivamente, isso é apenas um detalhe de uma história muito maior. Uma mulher que permaneceu fiel às suas raízes enquanto mudava o mundo com bondade, talento e um estilo único sem remorsos. Cassandra Peterson. Cassandra Peterson, eternamente conhecida pelos seus fãs como Elvira, a Rainha das Trevas, construiu um império baseado em humor, decotes generosos e muita ousadia, além de um carisma inegável. Com seu icônico vestido preto ultra decotado e seu inconfundível busto 38D, ela atraiu olhares e chocou os lares conservadores de toda a América na televisão. Mas a Elvira não era apenas uma fantasia ou um disfarce. Cassandra foi uma verdadeira pioneira. Ela criou uma marca que misturava perfeitamente o apelo sexual gótico com uma inteligência afiada e muita autoparódia, cativando o público através de suas apresentações como anfitriã de filmes de terror tarde da noite e aparições em filmes que se tornaram clássicos cult absolutos. Por baixo daquela persona vampírica e provocante, havia uma empresária e artista muito astuta que escrevia, produzia e lutava com unhas e dentes pelo controle criativo em cada passo do seu caminho profissional. Em anos recentes, Cassandra se abriu totalmente sobre sua vida privada em suas memórias, intituladas Yours Cruelly, Elvira, revelando suas lutas pessoais e surpreendendo os fãs ao assumir sua sexualidade após décadas de muita especulação por parte do público. Ela disse uma vez: "Eu fui a primeira apresentadora de terror com decote, e eu aproveitei cada segundo disso." Ainda vibrante e ousada sem pedir desculpas agora em 2026, Cassandra Peterson continua sendo uma precursora incrível, provando que você pode ser sexy, inteligente e assustadora, tudo ao mesmo tempo. Nicki Minaj. Nicki Minaj não é apenas um ícone mundial do rap, ela é uma força da natureza viva, pulsante e imparável. Com um busto voluptuoso de tamanho 34F que exige atenção imediata, Nicki ostenta cada uma de suas curvas com uma confiança inabalável e poderosa. Sua figura despertou admiração fervorosa e debates intensos da mesma forma, muitas vezes roubando a cena em seus videoclipes, looks icônicos do Met Gala e capas de revistas de prestígio. Mas por trás dessas curvas famosas, existe uma mulher que despedaçou o mundo do rap dominado por homens com suas letras afiadas, moda destemida e uma influência global sem precedentes. Ela declarou uma vez: "Eu não sou a próxima alguém. Eu sou a primeira e única Nicki Minaj." Essa mesma energia transbordante flui por cada aspecto de sua imagem pública, desde seu estilo visual ousado até suas letras empoderadoras que ressoam com milhões. Seus fãs elogiam seu corpo por ser ao mesmo tempo sensual e extremamente forte. Um verdadeiro símbolo de domínio feminino em um mundo que muitas vezes exige que as mulheres tentem se diminuir. Seja mandando rimas pesadas ou desfilando em uma passarela com um macacão super colado ao corpo, o busto imponente da Nicki Minaj é apenas uma pequena parte de uma mensagem muito maior e mais poderosa que ela transmite ao mundo. Ela está no comando total da sua carreira e, na verdade, sempre esteve. Agora em 2026, equilibrando com maestria a maternidade, os sucessos estrondosos que não saem do topo das paradas e um legado que ainda está sendo escrito, Nicki Minaj prova que ser grandiosa não tem a ver apenas com o tamanho físico, mas sim com presença, poder e um propósito de vida bem definido. Elizabeth Taylor. A eterna Elizabeth Taylor não foi apenas uma simples estrela de cinema de sua época. Ela era a própria realeza de Hollywood em pessoa. Com um busto refinado de tamanho 36C e uma cintura impossivelmente fina, sua silhueta de ampulheta definiu o conceito de sensualidade para muitas e muitas gerações.
Diferente do glamour digital e artificial que vemos hoje em dia, a beleza da Elizabeth era inteiramente dela, ousada, intensamente feminina e absolutamente magnética. Ela se tornou uma verdadeira deusa das telas em clássicos inesquecíveis como Cleópatra, Gato em Teto de Zinco Quente e Quem Tem Medo de Virginia Woolf, chamando toda a atenção para si, não apenas pelo seu talento dramático absurdo, mas com um corpo que se movia com uma elegância e uma força difíceis de ignorar. O seu decote, que era frequentemente exibido em vestidos deslumbrantes que deixavam os ombros à mostra, tornou-se o maior símbolo do fascínio de Hollywood no meio do século XX. Mas a Elizabeth era muito, muito mais do que apenas uma mulher fatal ou uma bombshell. Ela foi vencedora do Oscar por 2 vezes, uma ativista destemida e pioneira na conscientização sobre a AIDS, e uma mulher que viveu a vida intensamente do seu próprio jeito, sem nunca pedir desculpas a ninguém. Ela disse aquela frase que ficou famosa no mundo todo: "Sirva-se de uma bebida, passe um batom e recupere o juízo." Uma frase tão forte e marcante quanto o seu próprio olhar, conhecida por seus raros olhos cor de violeta e romances ardentes, incluindo 8 casamentos marcantes, a vida de Taylor se desenrolou como um filme épico, cheio de escândalos, glamour e uma humanidade profunda. Em 2026, o seu legado continua a inspirar o mundo, servindo como um lembrete constante de que a beleza física pode até desaparecer com o passar dos anos, mas a presença, especialmente uma tão poderosa e sensual quanto a de Elizabeth Taylor, é algo para sempre. E agora, Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge é a prova viva de que o carisma, as curvas e o gênio cômico só ficam melhores, mais potentes e mais refinados com o passar do tempo. Com um busto voluptuoso de tamanho 40D e uma estrutura física escultural, ela traz de volta aquele glamour da velha guarda de Hollywood, mas com um toque hilário e único que só ela possui. O seu decote já fez tantas aparições marcantes quanto os seus bordões famosos, brilhando nos tapetes vermelhos e nas telas de cinema com uma confiança absoluta que não pede licença para brilhar. Mas a Jennifer é muito mais do que apenas uma loira de seios fartos e curvas extremamente chamativas. Desde a manicure Paulette em Legalmente Loira, até a sedutora mãe do Stifler em American Pie, e mais recentemente como a Tanya, vencedora do Emmy em The White Lotus, ela se tornou uma favorita do público cult e um ícone que floresceu lindamente na maturidade. O tempo de comédia dela é simplesmente impecável. Sua entrega de falas é inesquecível e sua presença física em qualquer ambiente é simplesmente impossível de ser ignorada por quem quer que seja. Ela uma vez brincou dizendo o seguinte: "Tenho que admitir, eu me diverti muito mais sendo uma mulher curvilínea do que acho que teria me divertido se fosse realmente magrinha." E é exatamente esse espírito atrevido, autoconsciente e muito bem-humorado que o público de todo o mundo tanto adora nela. Em 2026, Jennifer Coolidge se mantém como um símbolo de como ser dona do seu próprio corpo, da sua idade e da sua história. Tudo isso com muito riso, decote e um charme absurdo. Ela não é apenas alguém que rouba a cena. Ela é quem cria a cena inteira ao seu redor. E agora, vamos falar de Pamela Anderson. Pamela Anderson se tornou uma sensação global instantânea, no exato momento em que correu pela areia da praia, vestindo aquele icônico maiô vermelho cavado. Com seu busto marcante de tamanho 36D, ela era o rosto e o corpo de Baywatch, atraindo absolutamente todos os olhares e definindo o apelo sexual dos anos 90 como ninguém mais conseguiu fazer. O seu busto não era apenas admirado, ele era literalmente idolatrado, discutido em todos os lugares e imitado à exaustão, o que ajudou a consolidar lá como uma das figuras de pin-up mais reconhecidas em toda a história da cultura pop. Mas a Pamela é muito mais do que apenas uma loira peituda. Por trás daquelas curvas glamorosas e famosas, existe uma mulher feroz, que fala o que pensa e que é profundamente comprometida com o ativismo social. Uma das favoritas históricas da revista Playboy, modelo internacional e atriz de grande sucesso, ela mais tarde se tornou uma voz poderosa e influente na luta
pelos direitos dos animais e causas ambientais através do seu trabalho dedicado com a PETA. Ela disse certa vez: "Meu corpo é uma obra de arte, mas minha alma é o meu verdadeiro legado." E nos últimos anos, especialmente com o lançamento de seu documentário Pamela, Uma História de Amor, o público pôde finalmente conhecer um lado dela muito mais vulnerável e reflexivo. Em 2026, Pamela Anderson continua sendo um ícone absoluto. Suas curvas de tamanho 36DD ainda são lendárias na indústria, mas é a sua voz, a sua honestidade nua e crua e a sua capacidade de se reinventar que provam que a verdadeira beleza vai muito além do que vemos na superfície. E chegamos a Blake Lively. A Blake sempre personificou aquela mistura rara e invejável de elegância refinada de alta classe com um sex appeal natural e arrebatador. E em 2026, ela continua sendo a dona absoluta dos holofotes. Com uma medida de busto relatada de 35 polegadas e um sutiã de tamanho 34C, os seus seios, naturalmente fartos, tornaram-se uma de suas características mais marcantes e elogiadas, despertando a admiração tanto dos fãs quanto dos especialistas do mundo da alta moda. Seja brilhando no tapete vermelho com um vestido de grife super decotado, ou sendo fotografada casualmente caminhando pelas ruas de Manhattan, as curvas da Blake nunca, jamais, passam despercebidas. Desde o seu papel de destaque em Gossip Girl, até suas atuações principais em A Incrível História de Adaline e Um Pequeno Favor, ela provou ser muito mais do que apenas um rosto bonito na tela. Uma mãe orgulhosa de 4 filhos e dona de uma voz muito espirituosa, inteligente e sem filtros nas redes sociais, a Blake disse uma vez em uma entrevista: "Eu sou o tipo de pessoa que prefere 1000 vezes ficar em casa de pijama do que ir a uma festa. Mas eu consigo dominar um tapete vermelho como se fosse uma passarela de desfile." Essa é a essência da Blake. Alguém que não faz o menor esforço para ser magnética e que continua sendo um peso pesado de Hollywood. Mas, recentemente, ela se viu bem no centro de alguns boatos intensos envolvendo o seu marido, Ryan Reynolds, e um suposto desentendimento sério com um de seus colegas de elenco. Sussurros sobre tensões pesadas e brigas de ego nos bastidores de um novo projeto circularam por todos os tabloides de fofoca recentemente, embora Blake tenha permanecido, como é de seu costume, totalmente em silêncio, mantendo a sua postura impecável e a sua classe inabalável de sempre. Para além de todas as fofocas e boatos que circulam por aí, o legado dela continua mais firme e inabalável do que nunca. Estamos falando da única Christina Aguilera. A Christina Aguilera não é meramente uma estrela do pop passageira. Ela representa uma verdadeira evolução viva de puro glamour, muita garra e uma energia de Deus absoluta que emana em tudo o que faz. Com aquele seu busto 34D, que deixa qualquer um de queixo caído, e aquela sua silhueta de mulher fatal que se tornou sua marca registrada, ela vem dominando todas as atenções desde o início dos anos 2000. Foi nessa época que ela decidiu abandonar de vez aquela imagem de ídolo adolescente comportada para abraçar uma feminilidade crua e sem pedir desculpas a ninguém. O corpo dela se transformou em uma verdadeira tela de rebeldia e pura expressão pessoal. Ela sempre apostou em looks ousados, decotes bem profundos e espartilhos que faziam questão de celebrar cada uma de suas curvas generosas, sem nunca tentar escondê-las do olhar do público. Só que o verdadeiro poder da Christina não reside apenas na sua aparência física deslumbrante. Ele está na forma visceral como ela solta o vozeirão em sucessos inesquecíveis como Beautiful, Fighter e Candyman. Ela não se limitou apenas a chegar ao topo das paradas de sucesso mundiais. Ela deu voz ao sentimento de valor próprio e mostrou o que é uma verdadeira transformação pessoal diante dos olhos do mundo. A presença dela em cada performance sempre esteve à altura do seu físico, forte, imponente e simplesmente impossível de ser ignorada por quem quer que seja. A própria Christina disse uma vez que a confiança é a chave de tudo na vida. Ela comentou que, às vezes,
Você só precisa fingir que tem essa confiança até que ela realmente se torne real em você. E foi exatamente essa filosofia de vida que a ajudou a se transformar em um ícone que atravessa gerações. Agora vamos falar da Johansson. A Scarlett Johansson, com seu corpo 32D de tirar o fôlego, é considerada há muito tempo como uma das atrizes mais sedutoras, talentosas e respeitadas de toda Hollywood. As suas curvas naturais, e em especial o seu busto que sempre chama a atenção, tem atraído olhares do mundo inteiro por décadas. E não é apenas pela exuberância física, mas pela facilidade impressionante com que ela consegue misturar um glamour clássico com uma atitude de muita garra e determinação. Famosa por ser o rosto marcante da Viúva Negra no universo cinematográfico da Marvel, e aclamada por seus papéis dramáticos em filmes densos como História de um Casamento e Encontros e Desencontros, a Scarlett já provou por A mais B que é muito mais do que apenas um rosto bonito na tela. O porte físico dela chegou até a gerar debates bem acalorados na mídia internacional sobre a imagem corporal das mulheres dentro da competitiva indústria de Hollywood. E ela, com toda a sua segurança característica, respondeu à altura em uma ocasião dizendo que tem curvas, sim, e que sente um orgulho imenso de cada uma delas. Analisando de forma objetiva, as proporções corporais dela são raras de se encontrar e são admiradas esteticamente por especialistas e fãs ao redor do globo. Mas, em um plano mais subjetivo, é o seu carisma avassalador, a sua postura elegante e aquela voz que muitos descrevem como sedutora e rouca, que tornam a presença dela algo magnético e único. Com várias indicações ao Globo de Ouro e um lugar mais do que merecido na lista das atrizes mais bem pagas da revista Forbes, a Scarlett continua sendo tanto um ícone de estilo quanto um símbolo de força da feminilidade moderna. Ela se mostra sempre ousada, inteligente e sem o menor medo de assumir o próprio corpo e a sua própria trajetória de vida para quem quiser ver. E o que dizer da Christina Hendricks? Famosa por ostentar um corpo 38DDD que deixa qualquer um boquiaberto, ela redefiniu completamente o que significa ser uma mulher com curvas na televisão moderna. O seu busto voluptuoso sempre se destacou de longe em todas as suas aparições, e isso não aconteceu apenas pelo tamanho impressionante em si, mas pela força e autoridade que ele trouxe para a sua personagem mais icônica, a Joanne Holloway, na aclamada série Mad Men, com aquele seu cabelo ruivo vibrante e uma silhueta de ampulheta inspirada no estilo vintage, a Christina se tornou um símbolo instantâneo de beleza clássica, misturada com uma força feminina inquestionável. O físico dela, que fãs e críticos de moda muitas vezes chegaram a chamar de inacreditável ou surreal, despertou tanto uma imensa admiração quanto certas controvérsias na imprensa, principalmente por ter surgido em uma época que era totalmente obcecada por figuras femininas excessivamente magras. Mas a Christina nunca se deixou intimidar por isso. Ela afirmou categoricamente que nunca tentou ser chocante ou provocativa de propósito. Ela explicou que apenas usava o que a fazia se sentir bem e confiante consigo mesma. E foi justamente essa segurança que a transformou em uma sensação absoluta dos tapetes vermelhos e em um grande exemplo de positividade corporal. De um ponto de vista puramente objetivo, as proporções dela são extremamente raras e chamam a atenção de um jeito dramático, que é impossível não notar. Já de forma subjetiva, essas características físicas a ajudaram a se destacar de forma brilhante em uma indústria que muitas vezes insiste em valorizar apenas um padrão único e uniforme de beleza. Com várias indicações ao prêmio Emmy e o reconhecimento geral por seu imenso talento como atriz, a Christina Hendricks continua provando que curvas reais e talento de verdade são uma combinação simplesmente irresistível para o público. No seu ponto de vista, você acha que as atrizes que possuem corpos considerados tradicionalmente mais sensuais precisam se esforçar o dobro para serem levadas a sério no ambiente de Hollywood? Comenta aqui embaixo com um sim
Se você acredita que Hollywood ainda julga as atrizes mais pela aparência física do que pelo talento real, ou escreva não se você acha que a indústria já conseguiu superar esse tipo de preconceito. E não esqueça de contar para a gente o motivo de você pensar dessa forma aí nos comentários. Queremos muito saber a sua opinião sobre esse assunto. Falando agora de Salma Hayek. Com seu corpo natural 30 e 2D, ela é celebrada há décadas em todo o mundo, não apenas por sua beleza que é indiscutível, mas por sua presença poderosa e imponente em Hollywood. As suas curvas naturais têm sido motivo de manchetes nos jornais e têm atraído a admiração de fãs de todas as idades por muitos e muitos anos. Mas o que realmente define quem ela é, no fundo, é a sua confiança inabalável, o seu talento gigante diante das câmeras e o seu espírito pioneiro que abriu portas para tantos outros. Nascida no México e alcançando o estrelato mundial com papéis marcantes em filmes como Frida, que lhe rendeu uma indicação histórica ao Oscar, a Salma Hayek quebrou diversas barreiras para as atrizes latinas no cinema. O porte físico dela costuma atrair a atenção não apenas pela sua exuberância e plenitude, mas principalmente pela elegância e classe com que ela o carrega, tornando-se um verdadeiro símbolo de sensualidade misturada com muita garra. Ela disse uma vez que as pessoas têm uma ideia equivocada sobre ela ser sexy por querer, afirmando que é apenas o jeito natural dela se movimentar e de se expressar ao falar. Essa confiança tranquila e sem esforço a transformou em um verdadeiro ícone da moda internacional e em um modelo de comportamento para milhares de mulheres. Especialistas da indústria e seus seguidores notam constantemente como ela tem envelhecido com uma elegância extraordinária, com muitos a elegendo como uma das mulheres mais bonitas do mundo, independentemente da idade que tenha. Objetivamente falando, as proporções dela são algo raro. E subjetivamente, ela assume cada detalhe do seu corpo com uma graça que a torna uma figura simplesmente inesquecível. E para fechar temos Ivanka Trump. Com sua silhueta elegante 36D, ela tem sido há bastante tempo um símbolo de um glamour muito sofisticado, sempre misturado com grandes ambições no mundo político e empresarial. A sua aparência física costuma atrair muitos olhares curiosos por onde quer que ela passe, especialmente por conta de sua postura sempre impecável e por sua presença marcante que dita tendências na moda. Mas a Ivanka é igualmente reconhecida por seus papéis influentes, tanto na gestão de grandes negócios quanto na política em escala global. Sendo a filha do presidente Donald Trump, ela surgiu sob os holofotes do mundo inteiro ainda muito jovem, enfrentando as pressões de uma vida pública intensa. No entanto, ela soube trilhar seu próprio caminho e conquistou seu próprio espaço com muita garra, destacando-se como uma empreendedora de sucesso, executiva do mundo da moda e, mais tarde, atuando como conselheira sênior na Casa Branca. O tamanho do seu busto ocasionalmente acabou se tornando um tópico frequente nos tabloides sensacionalistas, mas ela nunca se aproveitou disso ou usou esse tipo de atenção para ganhar publicidade gratuita. Sua imagem pública sempre foi cuidadosamente construída e inclinada para uma elegância profissional impecável, preferindo o respeito à sensualidade óbvia ou exagerada. É o seu comportamento sempre calmo, sua imagem calculada nos mínimos detalhes e sua habilidade magistral de navegar em ambientes de altíssima pressão que lhe renderam tanto admiração profunda quanto críticas severas. Esteja ela desfilando em uma passarela de luxo ou representando os interesses americanos no cenário mundial, a confiança serena de Ivanka fala muito mais alto do que qualquer manchete de jornal. Ela disse uma vez o seguinte: "Não há nada de errado em ser glamourosa, desde que você consiga sustentar isso com conteúdo e substância de verdade." E essa frase resume perfeitamente a mulher forte por trás da imagem pública. Agora, falando de Sophia Loren, ela não foi apenas uma das mulheres mais deslumbrantes da era de ouro de Hollywood. Ela era, na verdade, uma força da natureza. Com um busto famosíssimo de 38 polegadas e uma silhueta que definiu o conceito de glamour clássico, ela se tornou uma sensação internacional absoluta. Mas Sophia era muito mais do que apenas curvas perfeitas
e os flashes constantes das câmeras fotográficas. Nascida no ano de 1934 em Nápoles, ela alcançou o estrelato mundial com um talento bruto e uma determinação que ninguém conseguia abalar. Sua atuação memorável no filme Duas Mulheres lhe rendeu o tão sonhado Oscar de melhor atriz, um marco histórico em sua carreira. Aquele foi o primeiro prêmio da Academia já concedido a um papel em língua estrangeira, e ela continuou brilhando com interpretações inesquecíveis em Matrimônio à Italiana ontem, hoje e amanhã, e muitos outros clássicos do cinema. Sua beleza era algo inegável e hipnotizante, mas eram sua paixão ardente e sua presença de palco inigualável que a tornavam verdadeiramente inesquecível para o público. Ao longo de sua carreira brilhante, ela acumulou dezenas de prêmios prestigiados e honrarias globais de todos os tipos. Apesar de toda a fama, ela sempre se portou com muita graça e uma humildade admirável. Mesmo hoje, Sofia permanece como uma lenda viva. Ela disse, certa vez, com um sorriso no rosto: "Tudo o que você vê aqui, eu devo ao espaguete." Mas não se engane. Por trás de todo aquele charme irresistível, estava uma das mulheres mais perspicazes e fortes que a indústria de Hollywood já conheceu em toda a sua história. Vamos falar agora de Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, com seu lendário busto tamanho 40D, foi um dos símbolos sexuais mais marcantes e inesquecíveis da década de 1950 e início dos anos 60. Sua figura voluptuosa era uma parte central de sua imagem pública, sendo frequentemente exibida em vestidos ousados e poses provocantes que desafiavam abertamente as normas conservadoras daquela época. No entanto, por trás daquela persona de loira fatal, existia uma mulher de uma profundidade surpreendente que poucos conheciam. Ela era fluente em 5 idiomas diferentes e uma violinista clássica talentosa. Mansfield estourou para a fama com papéis em filmes como Em Busca do Sucesso e Sabes o que Quero, onde brilhou intensamente. Nesses trabalhos, suas curvas acentuadas e seu charme sedutor a transformaram rapidamente na queridinha de toda a mídia internacional. De forma objetiva, o tamanho do seu busto era considerado extraordinário para os padrões daquela era, sendo frequentemente comparado ao de Marilyn Monroe. Mas, para muitos, o dela era ainda mais dramático e chamativo. Subjetivamente, ela se tornou um símbolo tanto de empoderamento feminino quanto de exploração comercial, dependendo de para quem você fizesse a pergunta. Ela declarou uma vez: "Um busto de 40 polegadas e uma dose enorme de perseverança vão te levar muito mais longe do que uma simples xícara de café. Acredite, muito mais longe mesmo." Embora sua vida tenha sido tragicamente interrompida aos 34 anos em um acidente de carro fatal, seu impacto no mundo nunca morreu. A imagem ousada de Jayne Mansfield e seu legado em Hollywood vivem até hoje como um lembrete atemporal de glamour, coragem e do imenso poder de uma personalidade autêntica. Agora, Katy Perry. Katy Perry, com seu busto marcante de 32F e uma energia que parece inesgotável, tornou-se um dos ícones pop mais reconhecíveis deste século XXI. Embora suas curvas sempre tenham atraído a atenção obsessiva da mídia, Katy nunca permitiu que esse barulho externo definisse quem ela é como artista ou mulher. "Eu não dou a mínima para o que dizem sobre os meus seios. As pessoas estão comprando as minhas músicas. E eu tenho turnês com ingressos esgotados", disse ela uma vez com sua confiança característica. Essa atitude destemida e autêntica é exatamente o motivo pelo qual os fãs a amam tanto ao redor do mundo. Com mais de 100 milhões de discos vendidos e 5 prêmios American Music Awards no currículo, além de carregar 5 Billboard Music Awards e um prestigiado Brit Award em sua estante de conquistas. Ela conquistou seu lugar de direito como uma das artistas que mais vendeu discos em todos os tempos. Seus videoclipes vibrantes,
ousados e suas melodias contagiantes moldaram a cultura pop por mais de uma década. Mas a influência de Katy vai muito além da música que toca nas rádios. Ela já foi nomeada uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time e possui sua própria estrela na calçada da fama de Hollywood. Como jurada no programa American Idol, ela trouxe humor, honestidade e muito coração para orientar uma nova geração de talentos que sonham com o sucesso. Se você se apresenta com total confiança, você consegue sustentar praticamente qualquer coisa. Ela afirmou uma vez, e ela prova isso toda vez que sobe ao palco. Katy Perry é puro talento, estilo e autoconfiança em uma pessoa só. E por fim, Jessica Simpson. O busto 34D de Jessica Simpson tem sido, há muito tempo, uma parte icônica do seu visual clássico. Algo ousado, feminino e inconfundivelmente glamouroso. Mas o que é verdadeiramente notável em sua trajetória é como ela soube transformar a atenção pública em poder real e influência nos negócios. Surgindo na cena musical no final dos anos 90 com vocais poderosos e aquele charme de garota da porta ao lado, ela rapidamente se tornou um ícone pop adorado. Seu papel no reality show Newlyweds a transformou na queridinha da América, mesmo quando a mídia costumava focar muito mais em seu corpo do que no seu talento vocal evidente. Ainda assim, Jessica nunca se deixou abater e manteve sua postura firme. Ela disse uma vez: "Eu não vou deixar que as pessoas me façam sentir mal pela minha aparência", e ela realmente cumpriu essa promessa. De um ponto de vista objetivo, o seu busto atraiu uma quantidade enorme de atenção no mundo da moda e nos tabloides de fofoca, mas ela usou isso como degrau para construir um império bilionário. Mas, olhando por outro lado, ela soube usar sua própria imagem para construir um império de verdade. E não é exagero dizer isso. A coleção de Jessica Simpson cresceu tanto que se tornou uma marca bilionária, fazendo dela uma das empreendedoras mais ricas e bem-sucedidas de todo o mundo das celebridades. Passando por muitos altos e baixos ao longo do caminho, ela sempre se manteve autêntica e sem pedir desculpas por ser quem é, compartilhando toda a sua verdade crua em seu livro de memórias, chamado Open Book, e provando que, por trás de todo aquele glamour e das curvas famosas, existe uma mulher com muita fibra, talento e uma inteligência para os negócios de sobra. Agora vamos falar de Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, com seu corpo escultural de tamanho 34D e aquele charme que lembra o glamour da Hollywood clássica, tornou-se rapidamente uma das estrelas mais comentadas e influentes da sua geração atual. Suas curvas marcantes, e especialmente seu busto, têm atraído muita atenção por onde passa, sendo celebradas por legiões de fãs e analisadas minuciosamente pelos tabloides de fofoca. Mas a Sydney lida com tudo isso com uma confiança e uma classe admiráveis. Certa vez ela até brincou com os boatos e falatórios dizendo o seguinte: "Sinto muito por ter peitos ótimos e opiniões que estão corretas", transformando o foco dos holofotes em uma afirmação poderosa de autoafirmação e empoderamento feminino. Sendo mais conhecida por seus papéis de destaque nas séries de sucesso Euphoria e The White Lotus, a jovem Sweeney já provou para todo mundo que não é apenas um rosto bonito na tela, mas sim uma atriz de peso com um talento dramático seriamente impressionante. Suas personagens costumam ser viscerais, vulneráveis e emocionalmente muito intensas, mostrando uma versatilidade artística que vai muito além da sua idade. Objetivamente falando, seu busto contribui para sua presença marcante em cena, mas, subjetivamente, é seu espírito corajoso, sua mente afiada e sua recusa em ser rotulada que a torna uma figura tão fascinante. Ela até mesmo fundou sua própria empresa de produção para criar papéis mais fortes e complexos para as mulheres na indústria. Sydney Sweeney é uma mistura de mulher fatal com uma visionária de negócios, e está totalmente empenhada em mudar a forma como o poder e a beleza são vistos na Hollywood de hoje. Amber Smith. Com um busto impressionante de tamanho 36D e uma beleza estatuária que parece atemporal,
Amber foi um dos rostos mais conhecidos e requisitados no mundo da moda durante os anos 90. Suas curvas naturais fizeram com que ela fosse a escolha perfeita para estampar as capas de revistas famosas como Playboy, FHM e Maxim. Mas o que realmente a diferenciava de todas as outras era sua presença confiante diante das câmeras e seus traços faciais marcantes. Conhecida por misturar apelo sexual com muita elegância, Amber também fez a transição para a carreira de atriz com muita facilidade, conseguindo papéis em filmes aclamados pela crítica, como Los Angeles, Cidade Proibida, além de participações especiais em várias séries de TV. No entanto, o que torna sua trajetória realmente notável é a coragem que ela demonstrou fora das telas. Já nos anos 2000, ela falou abertamente para o público sobre suas batalhas contra o vício no programa Celebrity Rehab, demonstrando uma vulnerabilidade real e um desejo profundo de crescer, além da vida de aparências. Amber Smith é muito mais do que apenas uma modelo com curvas que ninguém esquece. Ela é uma mulher que enfrentou os capítulos mais difíceis da vida com garra, graça e a coragem de ser verdadeira consigo mesma. E agora, Alexandra Daddario. O busto 34D de Alexandra Daddario sempre chamou a atenção desde o começo de sua carreira, mas é a maneira como ela se comporta, com uma confiança serena e uma postura magnética, que a torna verdadeiramente inesquecível para o público. Seu momento de virada na série True Detective atraiu uma atenção gigantesca por causa de sua intensidade visceral e coragem, deixando tanto os fãs quanto os críticos boquiabertos com sua falta de medo diante das câmeras. Mas a Alexandra não parou por ali. Ela seguiu em frente para estrelar grandes sucessos de bilheteria como Terremoto, A Falha de San Andreas e Baywatch, trazendo tanto beleza quanto determinação para papéis repletos de ação. Seus olhos azuis como gelo e seu corpo perfeitamente proporcionado costumam dominar todas as atenções nos tapetes vermelhos mais famosos. Mas, quando as câmeras se desligam, ela se mostra uma pessoa reflexiva, com os pés no chão e extremamente autêntica. A confiança é a chave de tudo, ela disse uma vez. E ela prova essa frase toda vez que se posiciona na frente de uma lente de cinema. Não importa se ela está roubando a cena em um filme ou apenas entrando em uma sala, Alexandra Daddario comanda a atenção de todos. E não é apenas pela sua aparência física, mas pela força e pela alma que ela coloca em tudo o que faz. Muito bem, agora é a vez de vocês darem sua opinião em uma escala de 1 a 10. O quanto vocês acham que a beleza física é importante para o sucesso de uma mulher em Hollywood? Sejam sinceros e deixem seu número aí embaixo nos comentários. Cara Delevingne, com seu busto marcante de tamanho 30 e 6D e uma presença de passarela feroz, ela é uma mulher que desafia qualquer rótulo que Hollywood tente lhe impor. Conhecida por suas sobrancelhas bem desenhadas e marcantes, seu olhar magnético e suas curvas que chamam a atenção, o corpo da cara, especialmente seu busto farto, adiciona um poder inegável ao seu visual que já é naturalmente imponente. Alcançando a fama como uma das maiores supermodelos do mundo da moda, ela desfilou para marcas gigantescas como Chanel, Burberry e Victoria's Secret. Antes de mudar o foco para a atuação com interpretações intensas e modernas em filmes como Cidades de Papel e Esquadrão Suicida. O apelo da cara não é meramente físico, é algo elétrico. Objetivamente, o tamanho do seu busto equilibra sua estrutura alta com muito glamour e uma dose extra de confiança. Subjetivamente, ela irradia uma coragem absurda, quebrando tabus sobre sexualidade, identidade pessoal e saúde mental. Ela disse uma vez: aceite sua estranheza, encare seus medos e ame profundamente. Isso a define perfeitamente, sem filtros, sem medo e sem pedir desculpas por ser ela mesma. Esteja ela vestindo alta costura ou apenas roupas casuais, Cara Delevingne domina cada ambiente em que entra. E ela faz isso não apenas com sua beleza, mas com uma autenticidade corajosa. Agora vamos de Sofia Vergara. O busto deslumbrante de tamanho 30 e 2D de Sofia Vergara tem sido, há muito tempo,
uma de suas características mais comentadas. Mas são sua inteligência, seu charme e sua determinação incansável que realmente a definiram na carreira. Surgindo com tudo na TV americana com seu papel inesquecível como a personagem Gloria na série Modern Family, ela trouxe uma mistura única de beleza estonteante, comédia afiada e um carisma contagiante que rapidamente a transformou na favorita absoluta de todos os fãs. Suas curvas, e especialmente seu busto marcante, ela já iluminou incontáveis tapetes vermelhos ao longo da carreira, frequentemente roubando todas as atenções com vestidos deslumbrantes que realçam perfeitamente sua silhueta de tirar o fôlego, naquele estilo corpo-violão que todos admiram. Mas não se engane, porque a Sophia é muito mais do que apenas um rostinho bonito e um corpo escultural. Ela se revelou uma empresária extremamente astuta, figurando na lista da Forbes como uma das atrizes mais bem pagas por muitos anos consecutivos, enquanto construía um verdadeiro império que abrange moda, beleza e grandes contratos publicitários de sucesso. Se olharmos pelo lado objetivo, as curvas dela se tornaram um verdadeiro ícone da cultura pop, mas, pelo lado subjetivo, o que realmente marca as pessoas é a sua personalidade vibrante e aquela confiança inabalável que ela exala. Em uma certa ocasião, ela declarou com toda a sinceridade: "Eu nunca tive insegurança de verdade sobre a minha aparência ou sobre o jeito que eu sou." E essa segurança toda transparece em cada passo que ela dá. Com seu sorriso radiante e uma energia contagiante que parece maior que a própria vida, Sofia Vergara continua sendo uma das estrelas mais magnéticas e inspiradoras de Hollywood. Agora vamos falar de Kate Upton. Kate Upton, com seu busto icônico tamanho 32 DDD e uma confiança que brilha de longe, não apenas entrou no mundo da moda, ela literalmente balançou as estruturas de toda a indústria. Em uma época em que as passarelas eram dominadas por modelos de figuras extremamente magras, quase frágeis, as curvas generosas da Kate viraram manchete e conseguiram redefinir os padrões de beleza da noite para o dia. O busto dela acabou se tornando sua maior marca registrada no mundo todo, especialmente quando ela foi capa da edição de trajes de banho da Sports Illustrated, o que a transformou instantaneamente em um fenômeno global de popularidade. Mas ela nunca aceitou ser vista apenas pela aparência física. A Kate sempre trouxe muito humor, inteligência e uma personalidade forte para todos os seus projetos. Estivesse ela posando diante das câmeras ou atuando em um set de filmagem de cinema. "Eu sou feliz com o meu corpo", afirmou ela. E essa mensagem poderosa de positividade corporal ecoou para milhões de pessoas, reforçada pelo seu sorriso marcante, charme natural e uma ousadia sem igual. Com o tempo, Kate Upton se tornou muito mais do que uma simples modelo. Ela se transformou em um ícone moderno de força, apelo sensual e muita autoconfiança. E o que dizer de Billie Eilish? Billie Eilish, com seu busto impressionante tamanho 42 e um estilo que está sempre evoluindo, tornou-se um dos ícones jovens mais fascinantes da música atual, sendo conhecida no início por suas roupas largas e aquela atitude rebelde. No entanto, a Billie chocou o mundo inteiro quando decidiu, pela primeira vez, exibir suas curvas naturais para todos verem, destacando especialmente seu busto farto em um ensaio histórico para a capa da Vogue em 2021, um momento que serviu como um manifesto para retomar o poder sobre a sua própria imagem. Objetivamente falando, o tamanho do busto dela é algo raro e muito marcante, o que acaba atraindo todos os olhares em cada aparição pública que ela faz. Vencedora de vários prêmios Grammy antes mesmo de completar 20 anos de idade, Billie canta com uma vulnerabilidade que chega a arrepiar, compondo músicas que exploram a fama, o medo e a profundidade emocional com uma honestidade nua e crua. "O meu corpo é meu e o seu é seu", disse ela de forma direta, traçando uma linha muito clara entre o julgamento alheio e o próprio empoderamento pessoal. Seja usando um moletom enorme ou um espartilho vintage, Billie Eilish está redefinindo totalmente o que significa ser ousada,
bela e estar no controle total da sua própria narrativa. E claro, não podemos esquecer de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe permanece até hoje como o símbolo máximo da sedução clássica de Hollywood, sendo um ícone cuja beleza, curvas e carisma absoluto nunca perderam o brilho, mesmo após décadas. Sua figura voluptuosa de tamanho 36D não era apenas admirada. Ela ajudou a definir a própria imagem da bombshell, ou mulher fatal de meados do século XX. Com um sorriso que iluminava qualquer tela e um corpo que parava o trânsito no mundo inteiro, Monroe virou uma sensação absoluta em filmes inesquecíveis como Os Homens Preferem as Loiras, O Pecado Mora ao Lado e Quanto Mais Quente Melhor. Porém, por trás de todo aquele charme radiante, existia uma mulher que lutava contra uma dor emocional muito profunda, vivendo constantemente dividida entre o brilho ofuscante da fama mundial e as sombras de suas próprias inseguranças pessoais. Sua morte trágica com apenas 36 anos de idade deixou o mundo em choque e deu origem a décadas de especulações, teorias e a criação de um verdadeiro mito. Ainda assim, o legado da Marilyn só ficou mais forte com o tempo, e seu estilo, especialmente aquele inesquecível vestido branco esvoaçando ao vento, continua gravado para sempre na história da cultura pop. Eu não me importo de viver em um mundo masculino, desde que eu possa ser uma mulher dentro dele, ela disse uma vez de forma ousada, sem filtros e totalmente atemporal. Marilyn Monroe não foi apenas um símbolo sexual, ela foi uma mulher que transformou a imagem da feminilidade com muita sensualidade e alma. E temos também Jennifer Tilly, que sempre foi alguém impossível de ser ignorada por onde passa. Seja brilhando nas telas, com sua voz inconfundível e suas curvas fatais, ou dominando as mesas de pôquer com uma habilidade afiada e estratégica, ela sempre se destaca. Muito conhecida por interpretar a personagem sensual e, ao mesmo tempo, psicótica Tiffany Valentine na franquia Brinquedo Assassino, seu busto tamanho 34D e sua energia flertadora tornaram-se fundamentais para o status icônico da personagem no gênero de terror. A presença voluptuosa da Tilly não é apenas para a exibição, faz parte de uma persona magnética que ela abraça totalmente, sempre acompanhada de seu humor característico. Ela chegou a declarar uma vez: "Eu adoro cenas de sexo." Quem não adoraria cenas de sexo? É uma oportunidade de ficar nua e dar uma escapadinha com alguém que não é o seu parceiro da vida real. Fora das telas, ela é igualmente destemida e autêntica. Jennifer fez história no mundo do pôquer ao se tornar a primeira celebridade a ganhar um bracelete da série mundial de pôquer. E mesmo assim, ela não escapou de ver seus atributos físicos serem o assunto principal da mesa. Entre risos, ela comentou que todo mundo tinha um apelido e que o dela não poderia ser outro senão Jennifer Tilly dos peitões. Mas por trás das piadas, existe uma mente brilhante e uma carreira sólida que atravessa décadas, acumulando prêmios e várias reinvenções artísticas. Do mundo da atuação para as mesas profissionais de pôquer, Jennifer Tilly prova que é muito mais que uma mulher fatal. Ela é uma potência envolta em paetês e muita atitude. Por fim, temos Kat Dennings, que sempre soube abraçar suas curvas naturais com uma confiança invejável. E agora, em 2026, ela continua sendo uma das estrelas de Hollywood mais assumidamente voluptuosas da indústria, exibindo um busto famoso e farto que, segundo relatos, mede cerca de 38 dd. Kat se tornou a favorita absoluta do público não apenas por causa de suas curvas e do seu visual marcante, mas principalmente pela sua inteligência rápida, pelo seu sarcasmo ácido e mordaz e por aquela atitude direta e sem enrolação que ela consegue levar para cada papel que interpreta. Ela chamou a atenção de todos pela primeira vez no filme Uma Noite de Amor e Música. No entanto, foi a sua atuação simplesmente hilária como a Max na série Duas Garotas em Apuros que realmente a transformou em um nome conhecido em todos os lares. O humor afiado da Kat, combinado com aquela aparência de tirar o fôlego, criou uma presença nas telas que era simplesmente impossível de ignorar. Fora das câmeras,
Ela consegue ser igualmente magnética, autêntica, honesta e tem uma autoconsciência admirável e revigorante. Recentemente, ela também voltou a ser destaque nas principais manchetes após dar pistas sobre um novo e misterioso projeto de comédia, além de fazer algumas aparições raras, mas muito marcantes, nas redes sociais agora em 2026. Quando uma vez perguntaram para ela sobre as suas curvas generosas e seu corpo, ela simplesmente respondeu o seguinte: "Eu nasci assim e aprendi a amar cada centímetro do meu corpo." Essa é a clássica Kat, sagaz, real e profundamente orgulhosa de quem ela é de verdade. Seja soltando uma piada infalível ou apenas exibindo um estilo mais discreto e elegante, ela continua atraindo todos os olhares e conquistando corações por onde passa. O silêncio pesado e tenso do tribunal foi subitamente quebrado quando Mike Wolff, que antes era uma figura extremamente querida e respeitada na televisão americana, explodiu de raiva e indignação ao ouvir sua sentença de prisão perpétua. A trajetória dele, que começou buscando antiguidades e terminou nesse desfecho sombrio e terrível, era algo além de qualquer imaginação. Wolff, famoso pelo programa Caçadores de Relíquias, foi considerado culpado de ter um papel direto na morte do seu antigo parceiro de cena, Frank Fritz. O som metálico e frio da porta da prisão se fechando marcou o fim definitivo de sua carreira, enquanto ele proferia uma despedida que ecoou de forma assustadora pelo recinto. Ao relembrar o seu passado, Wolff falou sobre as conexões profundas que construiu ao longo dos últimos 13 anos com toda a sua equipe, afirmando que os via como se fossem uma segunda família. Ele demonstrou uma imensa gratidão pela confiança que todos depositaram nele e por cada oportunidade valiosa que recebeu durante aquela longa jornada. Mas, em meio a todas essas reflexões, um sentimento amargo de traição e fracasso acabou surgindo na superfície. Ele lamentou profundamente, dizendo que ele tirou absolutamente tudo de mim. Ele afirmou com convicção que foi o único que construiu o sucesso dos caçadores de relíquias. Essa notícia chocante vinda da América deixou inúmeras pessoas atônitas ao redor do mundo inteiro. A imagem de Wolff, uma figura tão conhecida e admirada, sendo levado algemado e escoltado pelas autoridades, parecia algo quase surreal, como se fosse um pesadelo. No começo, muita gente especulou que a prisão estava ligada a algum conflito interno no mundo das antiguidades, ou talvez a uma briga comercial amarga com o canal de história. Porém, à medida que os detalhes reais dessa história começaram a aparecer e se desenrolar, ficou claro que a verdade por trás de tudo era muito mais complexa e infinitamente mais chocante do que qualquer pessoa poderia ter antecipado. Conforme as camadas desse mistério assustador eram reveladas uma a uma realidade perturbadora veio finalmente à tona para o público. Relatos indicavam que Wolff estava ligado diretamente à trágica morte de Frank Fritz. Apenas alguns dias após o falecimento de Fritz, Wolff usou o Instagram para postar algo, aparentando estar mergulhado em tristeza e sofrimento. Na sua postagem, ele escreveu as seguintes palavras: "Estou com o coração totalmente partido ao saber da partida do Frank. Conheço Frank há mais da metade da minha vida inteira, e o que vocês viam na televisão era exatamente o que tínhamos na vida real. Ele era uma pessoa muito especial para mim. Descanse em paz, meu grande amigo." Aquela mensagem carinhosa pareceu um tributo sincero no início, mas logo ficou evidente que havia algo muito estranho e obscuro por baixo desse adeus tão emocionado, algo muito mais sombrio, sinistro e extremamente complicado de se explicar. Wolff logo foi revelado como o principal e maior suspeito na morte de Fritz, transformando o que antes era visto como uma postagem de luto em algo muito mais maligno e calculista. Gostaríamos muito de ouvir a sua opinião sobre esse caso. Escreva o nome da sua cidade natal nos comentários e conte para a gente de onde você está acompanhando este conteúdo. Inicialmente, a morte de Frank Fritz foi atribuída apenas a complicações decorrentes de um grave derrame cerebral que ele sofreu. Os relatórios médicos iniciais revelaram que ele vinha lutando bravamente contra uma doença cerebrovascular
e também contra a estenose aórtica, que são condições de saúde gravíssimas e que podem causar um verdadeiro caos na circulação sanguínea de qualquer indivíduo. Mas, quando os investigadores começaram a cavar mais fundo na vida dele, várias perguntas surgiram, lançando uma sombra de suspeita sobre a causa oficial e levantando sérias dúvidas se a morte foi mesmo natural. Uma peça fundamental de evidência, encontrada de forma inesperada, alterou drasticamente todo o rumo e a trajetória da investigação policial. Os peritos investigadores encontraram um frasco de remédio vazio dentro da casa de Frank Fritz, que continha impressões digitais quase imperceptíveis, que foram rastreadas diretamente até Wolf. Essa descoberta levou a uma análise detalhada e profunda de DNA, e os resultados destruíram todas as suposições iniciais. Foi confirmado oficialmente que a morte de Fritz não aconteceu por causas naturais, mas sim por um assassinato cruel e premeditado, virando o caso inteiro de cabeça para baixo e expondo uma realidade arrepiante por trás do que antes se acreditava ser um acidente trágico. Um novo laudo médico detalhado revelou que Frank Fritz tinha níveis alarmantemente altos de fentanil no seu organismo, que é um analgésico opioide extremamente potente e perigoso, em níveis que ultrapassavam muito o que seria considerado minimamente seguro para uma pessoa. Essa descoberta acendeu um sinal de alerta imediato para a polícia, especialmente porque o fentanil nem sequer fazia parte das medicações prescritas para o tratamento dele. Dado o histórico médico muito bem documentado de Fritz e o seu plano de tratamento que era rigorosamente controlado, a chance de ele ter se automedicado era vista como praticamente nula. Esse achado inesperado aprofundou ainda mais todo o mistério, sugerindo que algo muito mais maligno e sinistro estava em jogo na sua morte repentina e misteriosa. As autoridades rapidamente focaram toda a sua atenção naquelas pessoas que estiveram mais próximas de Frank Fritz em seus momentos finais de vida na Terra. À medida que a investigação avançava a passos largos e novos fatos surgiam, uma testemunha-chave da equipe de produção do programa apareceu com detalhes cruciais que guiaram a polícia diretamente até o local exato onde o corpo de Fritz foi encontrado. Além de tudo isso, mensagens de texto extremamente comprometedoras e incriminatórias enviadas por Wolf para Fritz acabaram vindo à tona e complicando a situação, aprofundando ainda mais as suspeitas terríveis em torno do seu envolvimento direto nos fatos. O golpe final e definitivo veio com a confirmação oficial das impressões digitais de Wolf encontradas no frasco de comprimidos, selando de vez o seu papel obscuro nesses eventos trágicos e imperdoáveis. A promotoria deixou a sua posição bem clara diante de todos. Este não era, de forma alguma, um caso de erro imprudente ou de uma violência impensada ocorrida apenas no calor do momento. Eles alegaram com firmeza que se tratou de um assassinato deliberado e meticulosamente planejado, alimentado por um sentimento corrosivo de inveja e uma ambição pessoal desmedida. Para os telespectadores que antes ignoravam a tensão entre Wolf e Fritz, acreditando que era apenas uma jogada de marketing inteligente para manter o programa relevante, a verdade absoluta bateu como um soco violento no estômago. Aquele programa tão amado sobre celeiros empoeirados e tesouros escondidos acabou sendo manchado para todo sempre por uma história real de pura falsidade, rivalidade mortal e um assassinato cruel. Mike Wolf era um visitante frequente e regular na casa de Frank Fritz, o que facilitava muito as coisas para ele. Isso lhe garantia um acesso livre e constante a todos os cômodos, sem levantar qualquer tipo de suspeita ou chamar a atenção indesejada das pessoas ao redor. Durante o julgamento, foi revelado um detalhe perturbador. Encontraram fentanil no organismo de Fritz no momento da sua morte. Esse detalhe inquietante batia exatamente com o histórico de buscas na internet de Wolf, o que levantou suspeitas gravíssimas sobre o que ele realmente pretendia fazer. Os investigadores descobriram um histórico de buscas arrepiante nos dispositivos de Wolf, com perguntas sobre venenos indetectáveis e métodos específicos de como imitar perfeitamente os sintomas de um derrame.
Aquilo não era apenas uma curiosidade passageira. Todas aquelas pistas apontavam diretamente para uma premeditação cruel e fria. O relatório toxicológico revelou níveis de fentanil no sistema de Frank Fritz que eram assustadoramente altos e fora do comum. Eram dosagens que iam muito além do que poderia ser explicado por qualquer tratamento médico prescrito anteriormente, especialmente se levarmos em conta as suas vulnerabilidades médicas já conhecidas e o seu plano de cuidados, que era rigorosamente controlado por profissionais, somado ao acesso irrestrito que Wolff tinha a Fritz e ao rastro digital de pesquisas incriminadoras. O caso tomou um rumo sombrio e sinistro. O que inicialmente parecia ser apenas uma emergência médica trágica começou a ganhar a forma de um assassinato friamente calculado para não deixar rastros. A autópsia não apenas causou espanto, mas forneceu evidências perturbadoras o suficiente para fazer com que a polícia do estado de Iowa reabrisse o caso, desta vez sob a sombra pesada de um homicídio doloso. No centro dessa nova e intensa investigação estava Mike Wolff, que já não era mais visto apenas como uma testemunha, mas sim como o principal suspeito no que, agora, parecia ser um ato de traição cuidadosamente orquestrado nos mínimos detalhes. As autoridades lançaram silenciosamente uma operação secreta, refazendo passo a passo todas as últimas interações que Fritz teve antes de partir. Eles focaram em Wolff com uma intensidade tamanha que sugeria que acreditavam que a verdade era muito mais obscura e perversa do que qualquer um poderia suspeitar no início. O que os detetives descobriram no decorrer dos dias chocou até mesmo os investigadores mais experientes da corporação, acostumados com crimes brutais. Câmeras de segurança do bairro pacato onde Fritz morava capturaram acidentalmente uma pista crucial que mudaria tudo. O carro de Wolff apareceu na casa de Fritz tarde da noite, apenas 3 horas antes da chamada de emergência ser feita. Aquele momento, quando a vizinhança estava escura e todos dormiam profundamente, levantou suspeitas profundas, especialmente dada a relação extremamente desgastada entre os dois homens naquela época específica. Foi o próprio Mike Wolff quem discou 911, e a sua voz tremia com uma urgência aparente durante a ligação. Ele alegou desesperadamente que tinha acabado de encontrar Fritz desacordado e totalmente sem vida. Na superfície, aquilo soava como o grito desesperado de alguém que tinha acabado de tropeçar em uma tragédia horrível. Mas conforme a investigação avançava, aquela ligação começou a parecer menos um pedido sincero de socorro e mais uma performance teatral cuidadosamente ensaiada para enganar a polícia. Poderia ter sido uma tentativa premeditada de se colocar no papel do amigo preocupado enquanto direcionava silenciosamente a narrativa a seu favor. Quanto mais as autoridades ouviam a gravação da chamada, mais surgiam perguntas de gelar o sangue sobre o que realmente aconteceu. Estaria Mike tentando relatar uma morte trágica, ou estaria ele, na verdade, dirigindo a cena final de um crime que ele mesmo cometeu? Quando as equipes de emergência chegaram ao local, Mike Wolff parecia completamente destruído, tremendo e chorando muito. A própria imagem do luto profundo, mas aquela emoção bruta não combinava muito com o que veio a seguir. Testemunhas e investigadores notaram algo estranho. Assim que Frank Fritz foi oficialmente declarado morto, o comportamento de Mike mudou de forma sutil, mas perceptível. Foi nesse exato momento que a máscara pareceu rachar. Por trás das lágrimas, havia um homem que talvez soubesse demais e tenha usado esse conhecimento para o mal. Armado com um conhecimento íntimo de todos os problemas de saúde crônicos de Frank, Mike pode ter explorado essas fraquezas para montar uma cena de crime que enganaria até mesmo investigadores veteranos. Não foi apenas algo trágico, foi algo perturbadoramente calculado. Dada a sua relação de longa data e muito próxima com Fritz, Wolff saberia cada detalhe da sua saúde debilitada, especialmente sobre o derrame anterior e o risco iminente de novos problemas cardíacos graves. Esse tipo de conhecimento não era apenas pessoal, era potencialmente tático e mortal. A decisão de administrar fentanil, uma droga famosa pela sua potência devastadora,
Parece tudo menos algo aleatório. Seus sintomas poderiam facilmente imitar ou até mesmo agravar os sinais de um novo derrame, apagando as fronteiras entre um crime proposital e causas naturais. O que é mais inquietante em tudo isso é a precisão cirúrgica com que tudo foi encenado. O posicionamento do corpo de Fritz, o tempo exato de tudo e até as pistas deixadas ao redor, tudo apontava falsamente para uma morte silenciosa por doença. Absolutamente nada parecia fora do lugar. E talvez essa perfeição toda fosse a parte mais suspeita de toda a história aos olhos da polícia. Wolf, que esteve ao lado de Fritz por muitos anos, conhecia suas vulnerabilidades muito bem, especialmente seu histórico médico de derrames e suspeitas de problemas no coração. Esse conhecimento tão íntimo transformou o fentanil em uma opção estrategicamente assustadora para ele. Seus sintomas poderiam simular um derrame ou desencadear um ataque fatal, misturando as linhas entre um acidente e uma intenção maligna. Nada naquela cena foi por acaso. Foi tudo planejado para parecer uma fatalidade, quando na verdade era algo muito mais sinistro e planejado para o ano de 2026. Desde a forma como Fritz foi encontrado até o mais sutil vestígio de evidência, cada detalhe parecia ter sido meticulosamente planejado para apontar para uma morte por causas naturais. Se aquilo foi realmente um assassinato, foi uma encenação executada com uma precisão simplesmente perturbadora e assustadora. No entanto, o verdadeiro choque para todos não veio exatamente da morte de Fritz, mas sim do que começou a acontecer imediatamente após o ocorrido. Wolf não parou um segundo sequer para demonstrar luto ou tristeza. Em vez disso, ele passou a agir com uma urgência estranha, algo que deixou muitas pessoas desconfortáveis. Em questão de apenas 48 horas, ele já estava dentro do escritório de um advogado, pressionando de todas as formas para ganhar o controle total sobre o nome e a imagem de Fritz para seus futuros empreendimentos comerciais. O que foi ainda mais suspeito é que, de alguma maneira inexplicável, ele conseguiu localizar os depósitos particulares de Fritz, lugares repletos de itens de coleção raros que o público jamais havia tido a chance de ver. Como ele sabia exatamente onde procurar? E por que toda essa pressa desesperada? Para muitos que acompanhavam de perto, as ações dele não pareciam sofrimento por uma perda, mas sim um movimento friamente calculado. As coisas saíram ainda mais do controle quando o conteúdo oficial do testamento de Fritz foi finalmente revelado ao público. Para o espanto absoluto de muitos, cada centavo de sua propriedade, avaliada em quase 6 milhões de dólares, havia sido deixado integralmente para Mike Wolf. A notícia se espalhou na velocidade da luz, e junto com ela veio uma onda de indignação. Seus amigos se sentiram completamente traídos e pegos de surpresa. Os fãs ficaram totalmente perplexos e sem entender nada, enquanto o pai de Fritz, o Sr. William, ficou furioso. Como o único parente vivo de Frank, William não conseguiu e nem aceitou ficar em silêncio diante de tudo aquilo. Ele entrou imediatamente com um desafio legal na justiça, exigindo que o testamento fosse examinado com o máximo de rigor. Do ponto de vista dele, aquela conta simplesmente não fechava. Por que um homem com a saúde tão debilitada e que já estava afastado dos holofotes há tempos, deixaria absolutamente tudo o que tinha para um amigo, sem fazer sequer uma menção à sua própria família? Esse movimento pareceu abrupto demais, suspeito, e para alguns observadores, até mesmo planejado nos mínimos detalhes. Quando a batalha judicial finalmente estourou, Wolf não perdeu tempo e contratou os melhores advogados rapidamente, alegando que estava apenas defendendo o que o próprio Fritz desejava em vida. Mas em vez de esclarecer as coisas e acalmar os ânimos, sua reação defensiva e veloz despertou ainda mais desconfiança entre todos. Será que ele estava realmente honrando os últimos desejos de Fritz? Ou será que ele estava em uma corrida frenética para garantir a herança antes que alguém pudesse contestar? Lá legalmente, no centro de toda essa tempestade, reside uma pergunta de dar calafrios. Será que Frank Fritz realmente tinha a clareza mental necessária para compreender e assinar aquele testamento por vontade própria? Se o testamento original não tivesse sido contestado na justiça,
Mike Wolff estaria prestes a herdar uma verdadeira fortuna de milhões. Um desfecho que alimentou fortes suspeitas de exploração e de uma influência astuta e maligna, exatamente como os promotores alertaram durante as sessões no tribunal. Mas, do outro lado da arena, está William Fritz, firme e determinado a proteger a memória de seu falecido filho. Aos olhos do pai, não existe a menor possibilidade de Frank ter entregado tudo o que conquistou para Wolff conscientemente, especialmente após o desgaste e o distanciamento crescente que marcaram os últimos anos de vida dos dois. A pergunta que não quer calar é: essa herança era realmente o desejo de Frank? Ou era o plano de outra pessoa? A precisão fria de Wolff em cada movimento sugere algo muito mais sombrio por trás dos panos. Talvez ele não visse mais Fritz como um aliado ou parceiro, mas sim como um peso morto que estava apenas atrapalhando o seu caminho. Seus diários particulares, repletos de confissões perturbadoras, indicavam um ressentimento que estava fervendo há muito tempo. Havia frases carregadas de ódio e uma obsessão doentia em remover Fritz completamente da jogada. Seria ambição, inveja ou apenas uma fome insaciável pelo controle total dos holofotes? Seja qual for o verdadeiro motivo, a sequência de eventos que cercam o fim prematuro de Fritz só faz as sombras sobre este caso ficarem ainda mais densas e escuras. A ideia de que tudo isso foi apenas uma coincidência parece cada vez menos provável para quem analisa os fatos. Segundo relatos, Wolff chegou à casa de Fritz tarde da noite, o que acabou gerando uma ligação frenética para o 911 e uma onda de angústia generalizada. No entanto, o relatório do médico legista apresentou contradições muito sérias e inquietantes que colocam em dúvida toda a história contada por Wolff. Investigadores descobriram mais tarde padrões de busca sinistros nos dispositivos eletrônicos de Wolff e anotações assustadoras em seu diário, sugerindo uma motivação oculta. Pouco depois da morte de Fritz, as autoridades revistaram a residência e o escritório de Wolff, onde acabaram desenterrando um cofre escondido, cheio de frascos de medicamentos controlados sem rótulo, uma descoberta nervosa que alimentou ainda mais as especulações sobre o caso. Os resultados vindos das análises de laboratório foram absolutamente chocantes para todos os envolvidos, já que o conteúdo encontrado naquele cofre secreto correspondia exatamente às toxinas identificadas no organismo de Fritz durante a autópsia. Contudo, a descoberta mais alarmante de todas foi o conteúdo do diário privado de Wolff, que revelou um lado sinistro e obscuro de sua personalidade, contrastando totalmente com a imagem de pessoa amigável e gentil que ele passava para o público. Aqueles diários íntimos, supostamente, iam muito além de simples discussões de trabalho, expondo um rancor profundo e corrosivo contra Fritz, que já durava anos. Eles atingiram um ápice aterrorizante apenas algumas semanas antes do falecimento, quando Wolff teria escrito esta linha perturbadora: "Sem mim, este programa nem existiria." Ele continuou escrevendo: "Ele se tornou um fardo. Agora só existe uma única maneira de eu proteger tudo o que eu construí com tanto suor." Se aquela nota sinistra era um indício de um plano secreto ou apenas um desabafo de pura frustração, isso ainda permanece no campo das suposições e conjecturas. Mas essas palavras não parecem ser apenas o desabafo de um colega cansado, e sim o sinal claro de intenções friamente calculadas para o futuro. Elas refletem um egoísmo e uma obsessão tal pelo poder e pelo prestígio que Wolff parou de enxergar Fritz como um ser humano, passando a vê-lo apenas como um obstáculo que precisava ser eliminado. À medida que a verdade começa a aparecer e Wolff é levado perante a justiça, as anotações do diário se tornam ainda mais frias e aterrorizantes do que nunca. São evidências de que aquilo não foi um ato impulsivo, mas sim um plano premeditado com antecedência. Em uma escala de 1 a 10, o quanto você ficou chocado ou emocionado com as atitudes de Mike Wolff e com essas revelações sobre a relação dele com Frank Fritz? Compartilhe seus pensamentos e teorias nos comentários abaixo.
e deixe a gente saber o que você pensa sobre toda essa situação bizarra. O julgamento de Mike Wolff, um evento amplamente divulgado que parou a nação e prendeu a atenção de todos em 2026. O julgamento se estendeu por 6 semanas de pura angústia e tensão absoluta, mantendo todos em suspense. A promotoria construiu meticulosamente um argumento extremamente convincente, apresentando uma sequência de fatos inegáveis que pouco a pouco revelaram as circunstâncias sombrias por trás do falecimento de Frank Fritz. Os laudos detalhados do médico legista indicaram de forma clara que uma quantidade mortal de fentanil, uma substância que jamais havia sido prescrita para Fritz em qualquer tratamento, estava presente em seu organismo no momento da morte. Isso desafiou diretamente a conclusão preliminar de que o óbito teria ocorrido por complicações naturais relacionadas a um derrame. Incriminando Wolff ainda mais, o seu histórico de pesquisas na internet expôs um plano sinistro e calculado, revelando que ele havia pesquisado sobre venenos impossíveis de rastrear e técnicas específicas para forjar uma morte que parecesse um acidente vascular cerebral. À medida que a investigação avançava, as autoridades descobriram um cofre oculto tanto na residência quanto no local de trabalho de Wolff, onde ele guardava frascos de medicamentos sem qualquer identificação ou rótulo. A análise laboratorial subsequente revelou uma verdade chocante. Os frascos continham a mesma toxina fatal responsável pela morte de Fritz, uma revelação que ecoou com força por todo o mundo. No entanto, a descoberta mais contundente e condenatória foram as anotações repletas de puro ódio encontradas no diário pessoal de Mike Wolff. Nessas páginas, ele não apenas expressava um ressentimento profundo e amargo em relação a Fritz, mas também articulava detalhadamente o seu desejo sombrio de eliminá-lo completamente de sua vida. Somando-se ao conjunto de evidências pesadas, as imagens das câmeras de segurança apresentadas no tribunal mostraram o veículo de Wolff chegando à casa de Fritz tarde da noite, apenas algumas horas antes de o chamado de emergência ser efetuado. Isso contradizia frontalmente todas as declarações anteriores de Wolff e lançava dúvidas seríssimas sobre o seu relato dos fatos. Além disso, o seu comportamento logo após a morte de Fritz, com esforços calculados e frios para adquirir rapidamente ativos financeiros e direitos de propriedade intelectual, reforçou a tese da promotoria de que Wolff agiu com intenção deliberada, frieza e total premeditação. O histórico de navegação de Wolff também revelou perguntas perturbadoras que ele fez ao buscador, incluindo: interações medicamentosas que imitam sintomas de derrame podem ser identificadas na autópsia? E como fazer uma morte parecer causada por complicações de um AVC? As evidências sugerem fortemente que Wolff explorou os problemas de saúde pré-existentes de Fritz para criar uma causa de morte aparentemente natural e esconder seu envolvimento cruel. Depoimentos de vários ex-membros do elenco de Caçadores de Relíquias destacaram a tensão crescente e insuportável entre Wolff e Fritz nos anos que antecederam sua morte. Uma assistente de produção relembrou com detalhes ter presenciado disputas intensas sobre o rumo do programa, com Wolff afirmando constantemente sua necessidade de ter autonomia criativa absoluta e controle total sobre tudo. Ela também se recordou de Wolff dizendo furiosamente a Fritz que ele não tinha mais direito a uma compensação igualitária devido ao declínio de sua saúde física e mental. Um dos momentos mais impactantes de todo o julgamento ocorreu quando Danielle Colby, visivelmente abalada e trêmula, subiu ao banco das testemunhas para apoiar a promotoria. Hesitante no início, mas demonstrando uma firmeza resoluta, ela relatou um confronto tenso e direto que teve com Wolff a respeito do tratamento humilhante que ele dispensava a Fritz. Eu conseguia ver o Mike ficando cada vez mais obcecado em controlar a imagem pública do programa, explicou ela, com a voz embargada pela emoção ao descrever como ele reagiu quando ela questionou o pagamento de Fritz. O comportamento de Wolff mudou de forma dramática naquele momento. Ele ficou furioso e chegou a fazer uma advertência em tom de ameaça, ordenando que ela ficasse fora de assuntos que, segundo ele, não lhe diziam respeito.
Kolbe também descobriu notas perturbadoras sobre o regime de medicação de Fritz no escritório de Wolff, o que só fez aumentar suas suspeitas e preocupações na época. Quando ela tentou confrontá-lo sobre isso, ele simplesmente descartou suas preocupações, alegando que seu único foco era a saúde e o bem-estar de Fritz. A equipe de defesa de Mike Wolff tentou retratá-lo como um amigo dedicado e leal que desejava apenas reatar sua relação com Fritz antes de sua morte prematura e trágica. Eles apresentaram depoimentos de executivos da rede de TV que supostamente teriam manifestado apoio ao processo de reabilitação de Fritz. No entanto, essa estratégia desmoronou completamente quando o médico pessoal de Fritz testemunhou que, apesar dos desafios de saúde, Fritz estava otimista quanto ao futuro e planejava lançar seu próprio negócio de antiguidades de forma independente. O acúmulo de provas, que ia desde análises médicas e pesquisas suspeitas na internet até diários pessoais, e relatos de testemunhas oculares, construiu um caso esmagador contra Wolff. O julgamento culminou em um veredito, trazendo este caso chocante ao seu desfecho final. O depoimento do médico de Frank Fritz, prestado sob rigoroso interrogatório no tribunal, desferiu o golpe de misericórdia final na defesa de Mike Wolff. O doutor afirmou com total convicção que jamais havia prescrito aquela dose letal da droga detectada no corpo de Fritz. Esse detalhe técnico irrefutável extinguiu qualquer esperança restante que Wolff pudesse ter de provar sua inocência perante o júri. Quando Wolff foi confrontado diretamente com a acusação de ter envenenado a bebida de Fritz, a postura calma e contida que ele manteve durante todo o julgamento começou a se despedaçar. Em um surto repentino de fúria, ele explodiu contra o promotor, gritando a plenos pulmões: "Vocês não têm a mínima ideia do que é criar algo do absoluto zero, apenas para ver outra pessoa levar todo o crédito e o lucro, tudo isso enquanto exibe um sorriso falso para as câmeras." Ele continuou gritando que todos agiam como se Fritz fosse tão crucial para o sucesso quanto ele. A explosão pegou todos de surpresa, fazendo a defesa pedir um recesso imediato, mas o dano já era irreversível. Os jurados admitiram mais tarde que esse surto emocional mudou significativamente a perspectiva de todos durante as deliberações finais, revelando a inveja profunda e o ressentimento amargo que Wolff carregou silenciosamente durante tantos anos. Eram emoções intensas que ele mantinha muito bem escondidas por trás daquela sua aparência calma e controlada. Conforme a investigação ia se aprofundando, as provas sobre as motivações financeiras de Wolff começaram a se acumular, tornando o caso contra ele praticamente incontestável. Especialistas em contabilidade forense descobriram algo chocante. Apenas alguns meses antes da morte de Fritz, Wolff havia reorganizado seus negócios em segredo para garantir que teria o controle total sobre toda a propriedade intelectual de Fritz, caso ele ficasse incapacitado ou viesse a falecer. E o que era ruim ficou ainda mais comprometedor. Wolff tinha feito uma apólice de seguro de vida no valor colossal de $5 milhões, com a sua própria empresa nomeada como a única beneficiária em caso de morte do Frank Fritz. Os promotores também trouxeram à tona que Wolff havia transferido secretamente mais de $2 milhões em antiguidades preciosas para uma rede complexa de empresas de fachada, tudo planejado para ocultar seus movimentos financeiros ilícitos. O júri, após apenas 4 horas de deliberação intensa, retornou ao tribunal com um veredito que não deixava margem para dúvidas: culpado. O ar no tribunal ficou pesado de tanta tensão enquanto o juiz lia a sentença de Wolff: prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Num momento absolutamente chocante, Wolff, que tinha se mantido calmo e frio durante todo o julgamento, de repente explodiu em fúria diante de todos. Ele se levantou bruscamente, gritando com todas as forças: "Vocês não entendem nada. Ele quer destruir tudo o que construímos, ele quer acabar com o meu legado." Em um acesso de raiva cega,
Ele avançou contra a mesa de defesa, jogando papéis e copos para todos os lados da sala. A polícia do tribunal agiu com extrema rapidez para conter Lo, mas Wolf conseguiu se soltar por um instante, avançando em direção à família de Fritz, debatendo-se descontroladamente antes de ser finalmente imobilizado. No meio de toda aquela confusão, a fúria de Wolf só aumentava. Ele agarrou uma bengala antiga, uma peça-chave de prova no caso, e começou a golpeá-la violentamente, atingindo um dos oficiais no ombro. Fui eu quem construiu esse programa. Este é o meu legado. Ele berrava desesperadamente, mesmo com 3 policiais tentando derrubá-lo no chão. Em meio ao caos total, seu olhar se fixou em Danielle Colby, sua companheira de trabalho de longa data que o observava horrorizada. Diga a eles a verdade. Conte a todos quem o Frank é de verdade. Ele rosnou, com a voz embargada pelo desespero e pelo ódio. Mas Colby, visivelmente abalada e tremendo muito, apenas desviou o olhar, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ignorava o seu apelo em silêncio absoluto. Documentos do tribunal revelaram como Wolf, de forma sistemática e fria, criou intrigas entre a equipe e o Fritz, cultivando uma divisão tão profunda que parecia impossível de ser consertada. Mesmo depois de ser algemado e contido pelos guardas, a sua fúria não diminuiu, nem por um segundo sequer. Ele continuou a berrar, soltando palavras venenosas que expunham verdades perturbadoras sobre as suas reais ambições. Eu vou lançar o meu próprio programa! Ele gritava furioso. Ele me disse que eu estava acabado, que a emissora queria que ele voltasse. Essa confissão deixou todos no tribunal em choque, revelando as amargas rivalidades pessoais e profissionais que vinham fervendo sob a superfície. Antes que Wolf fosse finalmente escoltado para fora da sala de audiências, o juiz se dirigiu a ele com um tom de voz severo e cortante. O senhor pode até tentar se vender como um protetor da história e da cultura, mas no fundo, o senhor é consumido pelo ódio e por um desejo implacável de domínio. Hoje, neste exato momento, a justiça não foi feita apenas para Frank Fritz, mas também para cada pessoa que depositou a sua fé e confiança em você. Enquanto as pesadas portas da prisão se fechavam atrás dele, as últimas palavras de Wolf ecoavam, deixando um sentimento de incerteza arrepiante. Adeus a todos vocês. Seria esse o apelo desesperado de um homem finalmente enfrentando as consequências que merecia? Ou apenas a performance final de um mestre da enganação? A resposta para essa pergunta talvez nunca seja encontrada. O laço entre Mike Wolf e Frank Fritz era afinal o verdadeiro coração de American Pickers, aquela série de TV imensamente popular que cativou a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. A dupla viajou por toda a América, vasculhando lojas de antiguidades e cantos escondidos de cidades pequenas em busca de tesouros raros, cada um carregando a sua própria história fascinante. Diante das câmeras, a relação deles parecia sólida como uma rocha, construída sobre o respeito mútuo e uma amizade que parecia inabalável, um amor compartilhado pelas antiguidades e aquelas trocas de piadas que faziam com que a dinâmica entre eles parecesse divertida e sem qualquer esforço. No entanto, longe dos holofotes, as coisas nem sempre eram tão perfeitas quanto pareciam. A dinâmica única entre os dois homens, com seus estilos e conhecimentos diferentes, era o que mais atraía os telespectadores. O grande apelo do show vinha justamente dessas interações genuínas que víamos na tela, incluindo até mesmo as pequenas discussões e divergências que acabaram se tornando a marca registrada de American Pickers. Contudo, por trás das cenas divertidas e das negociações intensas, o vínculo entre Wolf e Fritz começou a mostrar sinais claros de um desgaste profundo. A tensão só aumentou com o passar do tempo, especialmente depois que Fritz se afastou após a 21ª temporada do programa. Seus sérios problemas de saúde, que envolviam complicações cardíacas e problemas graves nas costas, foram o motivo principal que o impediu de continuar participando das gravações. Além disso, éticas de trabalho divergentes aumentaram ainda mais a distância entre os dois.
Wolff passou a exercer cada vez mais controle sobre o rumo da série e, supostamente, isolou Fritz ao falar mal dele para os executivos da emissora, deixando Fritz se sentindo marginalizado, abandonado e tratado de forma totalmente injusta e cruel. As acusações chocantes contra Mike Wolff abalaram o mundo dos reality shows, colocando o futuro de toda a produção em um risco gravíssimo de acabar para sempre. A rede de televisão reagiu prontamente ao escândalo que tomou conta da mídia, retirando todos os episódios que apresentavam Wolff da sua programação e divulgando um comunicado oficial, expressando sua total consternação e oferecendo as mais profundas condolências à família de Frank Fritz. As consequências continuaram a surgir conforme os principais patrocinadores começaram a retirar o seu apoio financeiro, deixando o destino definitivo do show completamente incerto. Ao mesmo tempo, a família Fritz decidiu tomar medidas legais rigorosas, buscando recuperar de uma vez por todas o controle total sobre sua coleção de relíquias históricas e todos os direitos de propriedade intelectual que estão ligados ao programa. Eles prometeram publicamente proteger com unhas e dentes o legado que o Frank ajudou a construir com tanto esforço, e também estão movendo um processo judicial contra a emissora que exibia o show, alegando que os responsáveis falharam feio ao não tomarem as atitudes necessárias diante do comportamento cada vez mais instável e problemático do Mike Wolff. Alguns especialistas renomados na área da psicologia sugeriram que o Mike Wolff pode apresentar traços bem nítidos associados ao transtorno de personalidade narcisista, uma condição mental que pode ser muito agravada quando a pessoa fica exposta à fama excessiva e ao julgamento constante do público por um longo período de tempo. O Dr. Robert Keller, um psicólogo forense que acompanhou cada detalhe do julgamento bem de perto, comentou que, embora esse diagnóstico não sirva de forma alguma como desculpa para as atitudes do réu, ele nos ajuda a entender o contraste assustador entre aquele personagem público carismático e sua verdadeira natureza manipuladora. Pessoas com traços narcisistas conseguem parecer extremamente charmosas e controladas na frente dos outros, enquanto escondem um rancor profundo e uma necessidade doentia de dominar todos ao seu redor. Vocês acreditam de verdade que o Mike Wolff traiu o Frank Fritz de forma cruel? Ou acham que tudo isso não passou de um grande mal-entendido entre os dois? Digitem sim nos comentários se vocês acham que foi uma traição imperdoável, ou não se vocês têm uma visão diferente sobre essa história. Queremos muito ouvir a opinião de vocês. A saída repentina do Frank do programa pode ter servido como um gatilho para feridas psicológicas muito antigas, que foram se acumulando ao longo dos anos. Um dos pontos mais perturbadores e revoltantes de todo esse caso é a maneira como Mike Wolff parece ter lucrado descaradamente em cima do seu status de celebridade. Nas semanas que se seguiram logo após o falecimento do Frank, ele usou as redes sociais para expressar seus sentimentos de luto, mas, ao mesmo tempo, aproveitou a oportunidade para promover e vender produtos de memória ligados ao programa. Isso levou a promotora Sarah Donovan a argumentar, em seu forte discurso de encerramento, que este caso não é apenas sobre um crime comum, mas sobre um ato de enganação planejado contra milhões de telespectadores. As investigações detalhadas revelaram que mais de $1 milhão foram arrecadados usando o nome do Frank de forma indevida. No entanto, uma parte muito significativa desse dinheiro foi desviada diretamente para contas bancárias que eram administradas pelo próprio Wolff. Assim que ouviram o veredito final, inúmeros fãs fiéis que acompanhavam o programa ficaram em estado de choque e com um sentimento profundo de traição. Robert Jenkins, que seguia o show há muitos e muitos anos, desabafou com tristeza. Nós deixávamos ele entrar nas nossas salas de estar toda semana, acreditando que ele era um cara autêntico, só para descobrir agora que tudo era apenas uma fachada muito bem montada. Antigos colegas de trabalho e parceiros do Wolff também fizeram questão de se afastar dele o mais rápido possível, divulgando declarações surpreendentes e reforçando a necessidade urgente de honrar e respeitar a memória do querido Frank.
O elenco do programa passou por uma divisão interna muito profunda. Enquanto alguns ainda tentavam manter a fé na inocência do Wolf, outros foram totalmente convencidos pelas provas esmagadoras que surgiram contra ele. Danielle Colby, uma das figuras mais importantes do show, ficou do lado da acusação e anunciou que vai dar uma pausa na sua carreira por tempo indeterminado diante de todas essas circunstâncias trágicas. Ela expressou seu desejo sincero de que, apesar de todo esse caos e sofrimento, o legado de valorizar as antiguidades e a história que o programa sempre representou ainda consiga sobreviver no coração das pessoas. Mesmo com a sentença de prisão perpétua do Wolf, a história desses dois homens vai continuar sendo lembrada, mas de formas completamente opostas e contrastantes. O Frank Fritz será sempre recordado como um colecionador apaixonado e dedicado, cujo amor genuíno pelas antiguidades inspirou milhares de pessoas a admirar a beleza dos objetos históricos. Aquele sorriso contagiante e o entusiasmo dele vão ficar guardados para sempre na memória de todos os seus admiradores. Por outro lado, o legado deixado pelo Mike Wolf sofreu um dano terrível que jamais poderá ser reparado. Ele, que já foi considerado um grande visionário no mundo dos colecionadores, agora tem todas as suas conquistas apagadas por atos de traição, ganância sem limites, e um crime que a sociedade considera imperdoável. Com Mike Wolf recebendo sua sentença de prisão perpétua, o julgamento foi encerrado, marcando o que muitos consideram um fim justo para suas atrocidades. No entanto, o universo desse tipo de programa e o próprio cenário dos reality shows na televisão americana mudaram para sempre e nunca mais serão vistos da mesma forma. O show, que antes era visto como um grande símbolo de respeito à história e preservação da herança única dos Estados Unidos, agora se vê com a imagem totalmente manchada pela traição, pela violência e pelas revelações chocantes que vieram à tona no tribunal. Por trás daquela aparência charmosa e de um amor que parecia ser sincero pelas antiguidades, uma escuridão muito perturbadora acabou sendo revelada para todo mundo. É impossível não ficar pensando se ainda existem outros segredos sombrios escondidos sob a superfície desse caso que parou o país. Essas atrizes eram muito mais do que apenas rostos bonitos e deslumbrantes nas telas de cinema. Elas possuíam um talento real, um charme magnético e carreiras que deixaram uma marca eterna na história do cinema. Mas isso nos traz uma pergunta muito interessante para refletir. Será que as atrizes, que são consideradas muito bonitas, precisam trabalhar e se esforçar o dobro para serem levadas a sério no mundo de Hollywood? Ou será que o talento de verdade sempre acaba encontrando um jeito de chegar ao topo, não importa o que aconteça? Queremos muito saber o que vocês pensam sobre isso. Deixem suas opiniões aqui embaixo nos comentários e participem da nossa conversa com a gente.